Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma EBD online para levar a você o conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Desde já queremos agradecer aos nossos queridos irmãos que sempre nos acompanham, que sempre estão orando por nós. Agradeço a todos. Na semana passada não tivemos a nossa escola porque os irmãos sabem, meu pai ainda está se recuperando de um AVC e tivemos que estar ali com ele no hospital, visitando e orando por ele. Estaremos gravando hoje a segunda lição, mas durante essa semana eu estarei fazendo uma análise da primeira lição. Vamos ficar de pé, vamos orar. Você que está em sua casa também ore conosco, pedindo a graça do Senhor para esse momento em nome de Jesus. Pastor Wagner, ore a Deus. Querido e eterno Deus, Pai bendito e santo, Pai eterno e justo, te louvamos, Pai, rendemos graças a Ti por esta oportunidade a qual nós estamos, Pai, para aprender da Tua palavra. Pai querido, abençoa o Teu servo, Pastor Osiel, mais uma vez, que irá ministrar essa lição. Abençoa cada um de nós também, Senhor, que irá ouvir, que irá aprender da Tua palavra, que o Teu Espírito, Pai, possa nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós queremos dizer que estaremos analisando a lição do pastor Eurico Bergster, não é isso? Os princípios divinos em tempos de crise. A CPAD usou esse momento para trazer novamente à tona essa lição da década de 90, não é isso? Da década de 90, desse homem de Deus, pastor Eurico Bergster, que na verdade seus escritos são importantes, inclusive a sua teologia sistemática, que ela é muito importante, tem alguns apontamentos muito bons e que vocês podem adquirir essa obra pela CPAD. Além disso, sabemos que ele foi um servo de Deus, piedoso, consagrado e dedicado na obra do Senhor Jesus. A lição segue como as demais, com 13 lições. A primeira, Daniel ora por um despertamento. Eu não comentei essa. E hoje estaremos falando sobre a segunda, um despertamento ou despertamento espiritual, um milagre, ok? Vocês podem observar aqui que eu coloquei o tema da lição, um despertamento espiritual, um milagre. Despertamento espiritual. Interessante que, como as demais lições, nós temos os 3 pontos. O primeiro ponto que nós estaremos explorando aí é despertamento espiritual emana do próprio Deus, as finalidades do despertamento, ok? E aí você tem o terceiro ponto, Deus cumpre as suas promessas, e temos o quarto ponto. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Ok? Então nós temos esses 3 pontos, aliás, 4 pontos que nós estaremos analisando à luz desse texto bíblico. Então, o primeiro ponto, despertamento espiritual, não é isso? Espiritual, faz o quê? Emana, né? Emana do próprio Deus. Vou colocar aqui, próprio Deus. Se você analisar bem, na perspectiva do pastor, ele vai abordar esse primeiro ponto. Mas antes que abordemos esse primeiro ponto, nós vamos ter que analisar ou fazer uma contextualização com os 2 textos que está aí na lição, não é isso? Que um aparece Esdras, né? Vou colocar aqui. Esdras, quanto? Primeiro? De 1 a 7. E o outro é Neemias, não é isso? Primeiro? 1 a 3. Muito bem. É muito interessante nós fazermos a ligação desses 2 textos
que foram escolhidos pelo pastor Eurico Bergsten para trazer à luz esse assunto do despertamento espiritual, um milagre. Primeiramente, nós vamos atentar para Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. E depois, Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 3. Os dois textos, eles são distintos. Por que eu estou dizendo distintos? Porque, primeiramente, a primeira coisa que você vai ter aí é em Esdras, vou colocar aqui, primeiro em Esdras, o cumprimento da promessa. Ok? Cumprimento da promessa. Primeira coisa que nós devemos analisar aqui dentro desse texto. Esse cumprimento da promessa, ele vai vir da parte de Deus. Ele vai vir da parte de Deus. E o interessante é que quando você atenta para Esdras primeiro, você começa lendo, pastor, Esdras primeiro, só para a gente começar a situar os nossos queridos irmãos aqui dentro dessa perspectiva. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, muito despertou... Bem. Só bem aí. Aí, vamos colocar aqui, ó, o homem Ciro. Ok? Então, Deus tem uma promessa que ela já foi traçada, delineada, falada por Jeremias, e agora ela terá o seu verdadeiro cumprimento. Os irmãos sabem que o profeta Jeremias, ele falou da profecia que o povo de Deus ia para o cativeiro, e lá eles iriam permanecer 70 anos. Nós podemos ver isso aí, pode ler aí, pastor? O próprio texto de Jeremias, vamos ler Jeremias, ok? Nesse texto bíblico que nós estaremos apresentando, 25:12 de Jeremias, veja o que nos diz a palavra, ok? Jeremias 25:12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Muito bem. Então, em 605, deixa eu colocar aqui, 605 antes de Cristo, nós temos essa profecia de Jeremias, que ela vai falar desse cativeiro, quando o povo de Deus estaria escravizado pelos gentios, por povos opressores como a Babilônia, mas que depois haveria a promessa do retorno desse povo à sua própria terra. Novos momentos áureos eles iriam desfrutar da parte de Deus. Então você tem uma promessa de um retorno melhor. E essa promessa, na verdade, é o que está aqui em evidência em Esdras capítulo 1, versículo 1 e versículo 7. Então, o texto começa deixando claro que há uma promessa. Leia de novo aí, Esdras, só para ter uma ideia. Esdras 1:1, vamos lá. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Isso. Pode ir. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo... Despertou, né? O espírito de Ciro. Muito bem. Então prestem bem atenção. Releia só o primeiro versículo. No primeiro ano de Ciro, certo, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Vem, pode para cá. Para que se cumprisse a palavra do Senhor. Cumprimento da promessa. Eu coloquei aqui, ó, Devar e Erová. Construto, no hebraico. Devar e Erová. Aqui nós temos Devar, que no Cal é isso aqui, ok? É o Davar, ok? Esse Davar aí quer dizer coisa, quer dizer palavra. Mas aqui está falando, ó, palavra, Devar e Erová, palavra do Senhor. Por que é importante
primeiramente nós darmos ênfase a essa expressão que no português é bem simples, palavra do Senhor. Mas esse davá aqui, observem que eu faço uma tradução, é um discurso, é uma declaração, é um assunto. Isso aqui é discurso, isso aqui é declaração, isso aqui é assunto, isso aqui é um diálogo, só que com uma diferença. Olha aqui, ó. Palavra de quem? Do Senhor. Essa palavra aqui, Devar e Yehová, observem que esse Yehová aqui, ouçam bem, é aquilo que eu já falei algumas vezes para você. É o Deus existente. Esse aqui é o Deus existente. É o Deus que existe por si só. É o Deus poderoso. É o Deus santo. É o Deus único. É o Deus verdadeiro. Então, a palavra é dele. Por que essa palavra vai ter cumprimento? Porque não é palavra de homens. Por que essa palavra vai ter cumprimento? Porque ela é Devar e Yehová. Ela é a palavra do Senhor. Vocês sabem, os irmãos que estudam hebraico, que amam hebraico, vocês sabem que se nós tirarmos aqui esse Shevá, ok? E nós tirarmos aqui o Kamatz, tirarmos essa semivogal, esse Shevá, nós tirarmos o Shevá e tirarmos o Kamatz, vocês podem observar que vai ficar aqui, ó, o Yod, o Re, o Vav, o Re, e essas consoantes aqui, se nós analisarmos, ninguém consegue ler. Ninguém consegue ler esse nome aqui. Então, sem esses sinais. Agora, alguns dizem que se tornou vocalizado aí Yehová com o que vem de Adonai, ok? Alguns falam isso, que essa vocalização, ela vem de Adonai, que a palavra Adonai quer dizer meu Senhor, não é isso? Meu Senhor, ok? Mas esse nome ninguém sabe pronunciar na verdade. A vocalização, ela vem por causa das vogais de Adonai. E aí você pode observar que tem isso. Então, Devar e Yehová vai se cumprir porque é a palavra do Senhor. Não é palavra do homem. Deus havia dito que eles haveriam de ir para o cativeiro. O pastor Wagner leu Jeremias 25:12. Mas também o profeta falou que eles iriam passar lá 70 anos. Se cumpriu porque era a palavra do Senhor. E também que o Senhor ia tirá-los de lá. Palavra do Senhor. Então é muito importante nós atentarmos para isso aqui. Muito importante atentarmos para isso aqui. E você pode observar que Deus vai cumprir essa palavra porque Ele é Deus. Queres uma prova? Olhe para cá. O homem Ciro. Observem que ele entra em cena e vem a destruição do poder da Babilônia. Mas quem é Ciro? Quando o profeta Isaías fala dele, vamos ler aí, pastor Wagner. Isaías 44:28. Isaías 44:28. Depois 45:7. Depois 45:13. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada e ao templo funda-te. Isso. Agora, aí você leu qual? 44:28. Isso, agora 45:7, depois 45:13. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. 45:7, não é isso? Vai. 13. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Agora leu o 45 primeiro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Pronto, vamos para cá. A segunda coisa, primeiro eu falei do cumprimento. Por que Deus vai cumprir? Porque Ele deu a palavra. Quando Deus dá a palavra, meus irmãos, está lá em Números 23:19, Deus não é homem para que minta. Quando Ele promete, Ele cumpre. Então, quando Ele fala, se cumpre. O Devar e Yehová, a palavra dele.
A palavra dele não vacila, a palavra dele é verdadeira. Então Deus cumpre com o que ele fala. E a prova disso está aqui. O homem Ciro. Quem é Ciro? É bom entender que quando você vai para Isaías 45 primeiro, a Bíblia fala de meu ungido, meu servo. Mas Ciro não era crente. Ciro era um rei idólatra. E ele adorava, ele era um homem cheio de sincretismo, de crendices. Ciro abarcava todos os deuses. Em cada cidade que ele conquistava, ele colocava deuses. Agora, como é que esse homem vai ser o instrumento de Deus para abençoar Israel? Já analisou, pastor Wagner, isso? Já analisou, professor Anuar? Como é que Deus vai usar um homem ímpio desse, idólatra, cheio de crendices? Diz a história que em cada cidade que o Ciro conquistava, ele colocava deuses. E no cuneiforme de Ciro, há uma oração em que ele pede: eu peço a Bel, eu peço a Nebo, eu peço aos deuses que me deem a proteção e longa vida. Agora, imagine aqui, glória a Deus, nós devemos adorar esse Deus que nós servimos, porque para ele cumprir a palavra dele, ele faz como ele quer. É isso? Ele faz isso aqui, só aceita isso aqui quem é crente de verdade, quem crê na palavra. É por isso que eu fiz questão de citar isso aqui no hebraico. Palavra do Senhor. Deus não falou que ia cumprir, não ia tirar o povo do cativeiro? Deus diz: eu vou tirar o povo de lá. Jeremias profetiza, muitos outros profetizaram, 70 anos, mas eu vou tirar, vou trazê-los de volta. E como é que Deus vai trazer de volta? Diante de tantas curvas sucessivas na história, como é que Deus vai trazer esse povo se quem está no poder é um rei ímpio, é um rei idólatra, que Deus chama de meu ungido, de meu servo? É por isso que, vamos colocar aqui, só para exemplo, vamos colocar assim, ó, uma linha bíblica. Isso aqui é muito interessante. A linha bíblica está aqui, ó, pronto. Até o Apocalipse. Vocês sabiam que lá até o diabo, escuta o que eu vou dizer aqui, você vai se estranhar mais o que eu vou dizer aqui. Até o diabo, para o estabelecimento da grande tribulação, ele será um instrumento de Deus, que Deus há de usar também ele para isso, para a consecução dos seus planos. Pegue todos os reis poderosos da terra, e Daniel no capítulo 2, quando ele vai orar, quando Deus revela para ele o que Nabucodonosor sonhou, ele mostra os reinos que iriam se levantar e que iriam cair. E cada um desses reis, para a consecução do projeto divino, cada um desses reis serão instrumentos de Deus. É por isso que nós devemos entregar tudo a Deus. É por isso que nós devemos nos controlar, nos aquietar, como diz o Salmo 46:10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, Deus está no controle. Você crê, meu irmão, que Deus está no controle? Você crê que Deus está no controle? O grande problema hoje nosso é que nós queremos controlar a Deus, controlar as coisas. Enquanto que o correto é nós vivermos simplesmente na dependência dEle. Entregar a nossa vida a Ele. Não ficar questionando, por que isso, por que aquilo, por que desse jeito? Porque Deus sabe trabalhar. Lá fora, o pessoal antigo tem um dizer: Deus trabalha certo por linhas tortas, né? Aí, ó, desse jeito aqui, ó, Deus vai trabalhando do jeito que Ele quer. Vocês pensam que Deus está ausente? Como pregava o próprio outras correntes, o deísmo. O deísmo pregava que Deus cria tudo e deixa tudo aí. Ele está ausente. Não, Deus não está ausente. Deus está no controle de tudo. Olha a história dos judeus. Pega a história dos judeus. Os judeus,
os judeus, a existência dos judeus é mais uma prova clara de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele existe. Um povo que até o idioma, o hebraico, já é sem evidência. O aramaico toma o lugar do hebraico, mas esse povo volta para a terra, reconstrói o seu idioma, e olha aí a existência dos judeus. Então, Deus trabalha, essa é a linha, por isso que lá em Josué 2, 10, 11, a Raabe, a prostituta, ela diz: nós sabemos que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Te tranquiliza e deixa com Deus. Eu não sei como Ele vai trabalhar, mas Ele vai trabalhar para cumprir a promessa dEle. E observem bem que Ele vai usar esse homem aqui, que é idólatra, é um politeísta, né? Ele crê em vários deuses. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Agora, o Ciro vai entrar em cena. Ele não era crente. Ele acreditava. Agora, qual é a diferencial dele? É porque ele entendia que tinham muitos deuses, mas que o Deus dos judeus era o Deus maior. Rapaz, é muito boa a Bíblia, né? Ele acreditava em tudo que era Deus. Em tudo que era Deus. Eu quero, tu tá me filmando aí direitinho, irmão? Bota para cá, bota para cá. Tem crente que fica atacando a autoridade. Ah, aquele rei ali é um rei do cão. Ah, aquele rei ali é um rei da miséria. O nosso dever é orar. Porque o meu Deus e o teu Deus, ele trabalha de uma maneira que nem eu e nem tu conseguimos entender. Ele sabe, e várias pessoas sabem. E o que acontece? Esse aqui era ímpio, pecador. É por isso que Paulo, lá em 1 Timóteo 2, ele diz: eu quero que vocês orem por todos. E eu já preguei isso aqui. Quero que vocês orem por todos. Por todos. E Deus é quem dá a palavra. Aleluia. Deus é quem dá a palavra final. Quando Ele fala, está falado. É assim, meu filho. Aqui está o Devá e Jeová, palavra de Deus. Quando Deus dá a palavra, rei tem que se calar. Ele pode ser ímpio, ele pode ser ateu, ele pode ser comunista, ele pode ser o diabo, ele pode ser a besta fera. Mas quando Deus fala, pronto, acabou-se a conversa. Se você quer um exemplo bem claro disso, pegue Daniel capítulo 5. Quando a mão apareceu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, você pode ler lá, 5. Foste colocado na balança, foste pesado, achado em falta. A Bíblia diz que os joelhos do rei batiam um no outro. Porque quando Deus fala, meu irmão, fala e acabou-se a conversa. Porque tudo está no controle de Deus. Não há um reino nesse mundo que não esteja no controle de Deus. Qual é o nosso dever? Eu vou já explicar aqui. A Bíblia diz, eu não expliquei a lição primeiro, mas eu estarei explicando depois. Me lê bem aí Daniel capítulo 9, verso 2, só para vocês terem uma ideia. Eita, glória a Deus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Pronto. Ainda terminou aí? Eram de quê? Só diga essa palavra. 70 anos. O que acontece? Daniel entendeu também o que havia falado o profeta Jeremias. Daniel entende e ele vai orar por essa profecia. Mas Daniel vai orar sabendo que Deus vai cumprir ela. Glória a Deus. Isso aqui é interessante, irmão. Deixa eu colocar essa palavrinha aqui para vocês. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Soberania. Soberania. Primeiro, soberania. Segundo, oração. Terceiro, vontade de Deus. Nós como cristãos, nós temos que entender aqui essas três coisas. Três coisas, ok? Vou apagar aqui essa exclamação. Primeiro, nós aqui só tem 3 aqui, comigo 4. Vamos lá dizer bem forte. Qual é a primeira? Soberania. Segundo? E terceiro?
Pronto. Soberania, Deus é grande, é soberano, Ele é quem manda em tudo. Vocês sabem qual é o maior problema hoje na igreja? É que muitos crentes não entendem isso aqui. Que Deus é? E como soberano, Ele faz o que Ele quer, Ele trabalha do jeito que Ele quer. Sabe o que o cristão deve fazer? Agir como Noemi. Noemi, quando ela chega na terra dela de volta, aí ela diz assim, olha, me chamem de Mara, porque o Senhor me amargurou. Pronto. Você vê a soberania na vida de Jó. Jó diz assim, Ele me deu, Ele também, bendito seja o nome do... O grande problema hoje é que nós não fomos bem educados espiritualmente e não entendemos a soberania de Deus. Deus é Deus, meus irmãos, Ele faz o que Ele quer. Morreu fulano de tal ali, era um pastor. Meu Deus, por que Deus deixou? Nunca diga isso. Faça como Jó, adore ao Senhor, porque Ele é soberano e Ele é perfeito nos seus planos, nos seus projetos. E se lembre de Romanos, leia bem aí 8:28, olha o que nos diz a Bíblia. Leia isso aí. Pode ir lá, vamos lá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Pronto. Então, preste bem atenção, tudo coopera para o bem daqueles que amam. Tudo que acontece na vida do crente, olha para cá, crente Saulo, olha para cá, meu irmão, minha irmã, olha para cá, há muita gente pecando contra Deus, contra a santidade de Deus, a autoridade de Deus, porque não entende a sua soberania. Pronto. Se você me lê bem aí 5:17 de 1 Tessalonicenses, olha o que nos diz a Bíblia. Você tem que entender que Deus é soberano. Ele é perfeito, Ele é sábio e Ele não faz nada imperfeito. Os seus planos são perfeitos, seus projetos são perfeitos. Se você não tem uma mente espiritual para entender isso aqui, você vai pecar contra Deus. 5:17. Isso. Orai sem cessar. É o outro, pode ir. Em tudo dai graças. É o 18. Em tudo dai graças. Em tudo dai graça. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Acabou-se a conversa. Dê graça no meio da pandemia, dê graça no meio da prova, dê graça no meio da luta, porque tudo vai contribuir para a glória de Deus. Ele é soberano, Ele faz como Ele quer. Aí você tem aqui a oração. Somente o ser humano ora, Deus não ora, porque Deus é Deus. A oração é uma necessidade humana. Deus não ora, nós oramos porque temos necessidade e carecemos de Deus. Apenas o ser humano ora, ok? E a oração ela não é apenas um aspecto subjetivo. Eu estou mal, eu estou com a mente perturbada, eu vou orar para me aliviar. Não. A oração verdadeira, ela só tem eficácia quando você conhece o Deus que controla tudo, o Deus que é soberano. É a esse Deus que você ora, ok? Mas deixa eu explicar melhor. Os decretos de Deus, tudo Deus já criou previamente, ok? Previamente, vou abreviar aqui, ok? Previamente, pronto. Aqui está a linha. Vamos. Aqui está o homem, ok? Aqui está o homem. Pronto, aqui vem. Então, prestem bem atenção. Deus soberano, Ele criou tudo. Ele criou a natureza, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou o homem. Ele lá na eternidade, Ele já sabia que esse homem aqui ia pecar, que esse homem ia cair. Mas a graça proveniente de Deus, ela vai entrar em cena e vai resgatar esse homem, e vai capacitar esse homem, que esse homem, a partir de agora, ele passa a entender a vontade de Deus, e ele vai orar, tá aqui ó, ele vai orar, segundo a vontade de quem? É aqui que eu quero falar para vocês. Tem irmão que vai orar, ele pensa que pela oração vai mudar a Deus. Olha aqui ó, oração não muda a Deus, oração muda a nós mesmos. Ok? E deixa eu dizer mais, oração, aqui, não surpreende a Deus, porque Ele sabe que tu já vai orar. Ele sabe que tu vai orar. E alguém diz, se Deus já sabe de tudo que eu quero, Ele sabe o que eu vou pedir, por que eu tenho que orar? Agora vamos explicar. Deus estabeleceu previamente uma linha. O homem, Ele estabeleceu nessa terra com limites. Deus estabeleceu o homem com limites. O homem tem limites. Então, nessa linha,
que é todo o projeto de Deus. Ó, aqui está todo o projeto de Deus. Deus não muda os decretos dele. Deixa eu explicar isso para vocês. Por que Deus não muda? Porque se ele mudar, evidencia que Deus é imperfeito na sua própria palavra e na sua natureza. Malaquias 3,6 diz: eu sou o Senhor e não mudo. Há um filósofo que diz, pegando a linha de Aristóteles, ele diz que Deus é o único ser imovível, é o ser que não se move. Porque se ele se movesse, era sinal de fragilidade. Já imaginou você orar a um Deus que chora, a um Deus que se surpreende, a um Deus que você pega ele de surpresa? Não, Deus sabe de tudo. Agora, quando você aceita a graça proveniente de Deus, e você sabe que Deus tem uma linha estabelecida, sabe que Deus tem um projeto, aí você não vai querer mais o seu projeto, você larga todo o seu projeto, e você vai agora aceitar o projeto de Deus. Entenderam agora? Lá em Mateus 6,10 está escrito: venha o teu e seja feito o quê? Então, a partir de agora, quando esse homem aceita Cristo pela fé, tem a mente transformada, ele sabe que o que deve prevalecer é o quê? É a vontade de Deus. E quando ele ora segundo a vontade de Deus, ele nunca ora segundo o seu querer, mas ele ora atentando para a soberania. Senhor, tu és Deus, tu és o soberano, tu és o grandioso e tu és aquele que manda no mundo dos homens. Então preste minha atenção. Quando você passa a entender o projeto de Deus, Daniel, lá no capítulo 9:2 que o pastor leu, ele entendeu o projeto de Deus. Então ele não vai orar para mudar Deus, ele vai orar para que a consecução dos planos se concretizem, e ele quer fazer parte dessa linha divina. Ô, coisa bonita, né, rapaz? Olha as coisas de Deus. Ele vai orar não para alterar Deus. Vocês sabiam? O avião, esse aqui é professor, esse aqui também é pastor, esse ali é o cinegrafista. O avião, quando ele voa, eu pergunto a vocês, ele muda a lei da natureza? Não. Ele muda a lei da física? E quando o avião voa, por que ele voa? Hã? Não, ele não altera. A verdade, não é assim? Ele usa essa lei do benefício dele. Pronto. Então, pastor Wagner, o cristão vive em qual lei? A lei de Deus, que Paulo chama em Romanos 2, a lei do Espírito. Ou seja, Deus, ele não vai estar mudando os decretos dele, a lei dele, porque seria tipo uma contingência, seria... já pensou você servir a um Deus que toda hora muda de plano, toda hora muda de ideia, toda hora ele faz uma coisa e desfaz? Nosso Deus não. Eu sou o Senhor e não mudo. Ele permanece o mesmo para todo. Agora, eu e você que temos que entrar na vontade de Deus. Eu tenho um recado aqui para aqueles que vão orar. Está me filmando aí, irmão? Quando tu fores orar, entra na presença dele sabendo que esse aqui é o soberano. Não entre querendo mudar Deus, não entre querendo dar surra em Deus. Tem crente hoje aí, até pastor. Eu quero para tu mostrar que tu é Deus. Deus não precisa disso. Ele é soberano. E a linha é dele. Quem tem que entrar na linha dele é tu. Deus não se adequa ao teu projeto, é você se adequar ao projeto de quem? Venha o teu e seja feito o quê? Então pronto. Será que você está pronto para orar assim, meu irmão? Você está pronta para orar assim, minha irmã? Lê aí o texto de João. Olha o que a Bíblia diz. 5,14. 5,14. 1 João, né? 1 João. Então preste minha atenção enquanto ele acha aqui. Aí você tem soberania, você tem oração e você tem a vontade de Deus. Deus, quando ele escuta a oração de um crente, que esse crente vai orar segundo o querer de Deus, Deus não muda a lei. Agora, como ele é soberano, o que prevalece é a vontade dele. Então é muito importante a gente atentar para isso aqui. É muito importante. Vamos lá. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Pronto. Então, nós explicamos isso aqui, e aí o pastor Wagner está dizendo, se pedirmos alguma coisa segundo o quê?
Ou seja, porque quando esse crente é recuperado, esse homem é salvo pela graça, ele nunca vai orar segundo a vontade dele, mas ele vai orar agora como? Ele conhece a palavra e ele só pede alguma coisa para Deus, segundo a palavra dele, porque ele entende a soberania do Senhor. Ok? Então é muito interessante porque aqui em Esdras nós temos a soberania de Deus em ação. Deus vai usar um ímpio, e ele usa porque ele é Deus. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Para cumprir a sua promessa, olha que ele usa o homem Ciro, e o mais interessante, olha para cá, deixa eu colocar isso bem aqui, ó, no hebraico, é essa palavrinha aqui, ó, botei muito perto, vou botar aqui, ó, observem isso aqui, ó, essa expressão aqui, ó, reir, no hebraico, aqui ela está no perfeito. O tronco aqui é o rifil, que é o causativo. Esse rifil aqui no hebraico, aqui que é o tronco, esse rifil que aparece aí, reir é a expressão, lê lá, primeiro de Esdras, aí você vai ver essa expressão aí no hebraico, estou colocando aqui, vamos lá, reir, né? Vamos lá. Qual? Ciro, né? Esdras, pode ler. Primeiro, né? É. No primeiro ano de Ciro, rei da Sim. Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Isso. Despertou... Peraí, bem aí, pronto. Que é o tema da lição. Eu já estou explicando tudo aqui da lição. Deus fez o quê? Despertou. É por isso que eu falei que é perfeito. O tronco é o rifio, porque o que é o rifio? É o causativo. Quando você ouvir falar em qualquer dicionário, rifio, ok? No hebraico, é assim, ele obrigou a comer, é causativo, ok? Obrigou a comer. Então aqui, quem vai obrigar esse rei ímpio a agir é o próprio Deus. Por isso que no hebraico aparece aqui, ó, reir. Sabe o que é essa palavra reir no hebraico? Inflamar, agitar, comover. Pode observar lá que vários adjetivos, vários sentidos vão aparecer aí. Agitar, avivar, despertar, mover. É isso aqui que Deus vai fazer. Entenda que o avivamento aqui, ou essa agitação, não é para converter ele. É porque é esse rei ímpio, pecador, idólatra, que Deus vai despertar ele, para ele entender que esse Deus que os judeus adoram, para cumprir a promessa, é o Deus Todo-Poderoso. É maior que todos os deuses. Ainda que ele não sirva a Deus, mas ele sabe que Deus é Deus. Eita, o Nabucodonosor não se converteu. Não é assim? Mas quando você lê o capítulo 1, capítulo 3, aí o 2 também, ele diz, não tem Deus maior do que o Deus de Daniel, não tem Deus maior do que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que sabe livrar. Então aqui, o Ciro, ele vai ser dominado por esse reir, ele vai ser despertado, há uma causa para ele agir, que é o rifio. Há uma causa para ele agir. Ele vai agir porque quem vai atuar é Deus. Eita, glória a Deus, né, irmão? Rapaz, é por isso que a gente deve orar ao Senhor e buscar a Deus. No primeiro ponto que você tem aqui, despertamento espiritual, emana do próprio Deus, é porque Deus é quem vai agir. E com muita precisão, o pastor Eurico Bergster, ele coloca aí que não dependeu da oração de Daniel, que não dependeu, tá aí, olha, todavia não foram as orações de Daniel, nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas o próprio Deus fez o milagre do despertamento. Então preste bem atenção, Daniel ele vai entrar na linha que Deus já estabeleceu. Por isso que eu estou falando isso aqui. O David Hunt, em um livro lançado pela CPAD, me parece que é Batalha Espiritual, em Defesa da Fé, uma coisa assim, ele diz uma coisa interessante: Deus faz coisas na minha vida e na tua vida que nós nunca oramos por elas, porque Ele é soberano. Deus faz chover em locais que eu nunca oro. Talvez você nunca orou dizendo assim, Senhor, faça o sol brilhar. Talvez você nunca orou dizendo, manda chuva hoje. Mas Deus que é soberano, Ele cumpre o que Ele estabelece. E isso faz muito mais daquilo que pedimos e do que nós. Então Deus é soberano. Entrega a tua vida na mão dEle. Entrega a tua vida na mão dEle, porque Ele cumpre as promessas. Então, é interessante aqui, que nesse primeiro ponto,
ele diz assim, achei interessante, o despertamento espiritual é um mistério. Aí ninguém entende isso aqui. É aqui que eu quero falar com vocês, não é isso? Ninguém entende isso aqui. Por que ninguém entende, pastor Oziel? Porque isso aqui é mistério. Como é que Deus, pastor Wagner, vai usar um camarada que adora tudo que é ídolo, que serve a tudo que é deuses, e ele ainda chama ele de meu ungido? A palavra ungido ali no hebraico, ela dá a ideia de que Deus só separou ele, não é porque Deus encheu ele do Espírito Santo. Deus separou ele para aquela missão. Então quem é que vai colocar o espírito desse homem em avivamento? O espírito desse homem para se comover. O espírito desse homem, como eu coloco aqui na minha tradução, que Deus vai agitar ele. É o Espírito de Deus que vai agir nesse homem. É por isso que isso aqui é um mistério. Isso aqui é um mistério, ok? E a gente tem que analisar que as coisas de Deus nesse sentido aqui, eu não explico, você não explica. Às vezes você vê que o próprio Gamaliel, ele ficou do lado dos cristãos. Cuidado, porque a gente pode estar combatendo contra Deus. Não é assim? Então Deus faz como Ele quer. Te aquieta, fica na tua casa servindo a Deus. Deixa com Deus, Senhor, está em tuas mãos. Pronto, deixa com Deus. Tem crente que é inquieto, é atrás de profeta, é atrás de revelação, é atrás... Te aquieta, meu irmão, te aquieta. Confia em Deus. Confia em Deus. Então pronto, aqui tem coisa boa. Eita, meus irmãos. Aí você tem aí o ponto 2. As finalidades, não é, do despertamento. Não é isso, pastor Wagner? Pronto, eu vou correr aqui. Aqui, ó. Aí é o ponto 2, não é isso? As finalidades do despertamento, não é isso? Se vocês analisarem, o autor do despertamento, ele coloca 3 coisas: despertamento nacional, não é isso? Despertamento espiritual e o que mais? Só 2, é? Pronto, aí ele divide o subponto 2, ele divide em 2 letras, A e letra B, não é assim? Então, o que acontece? Ele está mostrando que a nação de Israel, ela vai ser despertada também. Por que ela vai ser despertada? Porque começou com Ciro. Mas o Ciro, olha para cá, o Ciro não vai ter despertamento espiritual. Ele está fazendo algo porque Deus desperta ele. Mas só quem sabe o que é o espiritual são os judeus. Porque eles sabem, primeiro, que Deus está no controle. Segundo, que Deus tem uma promessa. Terceiro, que Deus vai cumprir essa promessa. E aí é o lado espiritual. Então, vocês podem observar que o primeiro subponto, ele diz que Deus desperta a nação. Não é isso? Há uma restauração o quê? Nacional de Israel. Nacional. E por que o pastor fala de Neemias? Porque agora entra em cena Neemias. Neemias, a oração dele, quando chega um consanguíneo seu e diz como é que está a situação lá, até alguns teólogos questionam que Neemias sabia, e dizem que talvez se tratasse de outro acontecimento, porque Neemias pergunta: como estão os meus irmãos? Aí eles dizem: estão na miséria, estão nas desgraças, estão no infortúnio, as portas queimadas, os muros derrubados. Então, essa miséria, por que ela ainda acontece? Por isso que eu creio que o pastor Eurico Bergstein usou isso aqui para mostrar o seguinte: como é que eles ainda, pastor Wagner, estavam na miséria, se Deus já tinha cumprido a promessa de mandá-los para a terra, de dar-lhes uma nova condição? O grande problema é que muitos deles estavam na terra, receberam a promessa, mas ainda tinham seus corações dominados pelo pecado. A reforma lá, que Deus manda, é a reforma primeiro nacional, moral, mas ainda faltava a reforma espiritual, como está lá em Ezequiel 37. Então, às vezes a pessoa, ela está restaurada. Tem muito irmão que anda dizendo: graças a Deus eu estou bem, eu tenho um carro, eu tenho 2 casas, Deus tem prosperado minha vida. Mas talvez você esteja bem só financeiramente, nacionalmente, mas não está espiritualmente. E aqui é muito interessante a gente atentar para isso. Por quê? Porque vocês podem observar que tem a restauração nacional, mas aí é que vem a restauração espiritual. O Ciro, ele não foi usado por Deus para trazer restauração espiritual, mas só restauração nacional.
vai dar o direito deles retornarem, de reconstruir o templo, de reconstruir a cidade, a muralha, mas ele não tem nada a ver com espiritualidade. Nada, 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 nada. Então, a segunda coisa aí que ele fala é a restauração espiritual. Aí sim, eles foram sarados no cativeiro, da idolatria, eles foram sarados de muitas coisas, mas ainda precisavam de uma restauração profunda, espiritual. Quem vai tratar disso aí é o profeta Oséias. Oséias vai dizer que o retorno de Israel para Deus, às vezes, era só de aparência. Era só de aparência, não era com o coração rasgado, com uma alma quebrantada. E Deus, quando a gente lê Joel 2:12, a Bíblia diz, 12:13 de Joel, a Bíblia diz que Deus quer que nós rasguemos os nossos corações e não as nossas vestes. O que tem de movimento aí espiritual, entre aspas, de movimento que se dizem pentecostais, que é só rasgando vestes, é irmão pulando, é irmão chiando, é irmão se tremendo, é irmão rodopiando, só zoada. Deus não está nem aí para isso. Deus quer um coração quebrantado. Deus quer um rasgar por dentro e não por fora. A gente aí fazendo coisa, deles que até mostram cara de choro, de autoridade. Deus não está para isso aí não. Deus, ele chama Israel, vai restaurar porque é promessa, restaurar como nação, mas ele quer uma restauração espírito, porque não adianta ser nação sem Deus. Salmo 33:12, feliz é a cujo Deus é o Senhor, ok? Ponto 3, como é que diz aí, pastor Wagner, para a gente encerrar? Ponto 3. Pronto, Deus cumpre as suas promessas, não é isso? Pronto, aí o que acontece? Esse Deus que é soberano, esse Deus que é eterno, ele vai cumprir as promessas. Vocês sabiam que essa promessa aqui ele vai cumprir não é porque Israel seja perfeito, não é porque Israel seja bonzinho, é porque Deus tinha dado a palavra. E Deus não é homem para voltar atrás. Quando ele promete, é por isso que eu fiz questão de falar aqui, do Devá e Yehová. Nunca mais se esqueça disso. Devá e Yehová. Lá no nosso YouTube, né, irmão? Lá no nosso YouTube eu estou falando sobre o hebraico. E eu estarei essa semana fazendo uma gravação sobre essa exegese do alfabeto bíblico, mostrando algumas questões importantes lá. Então você tem aqui o Devá e Yehová. Deus vai cumprir porque ele falou. Quando Deus fala, ele cumpre. Então Israel, ele é abençoado, não é porque é perfeito. Quem prega isso é João Batista. João Batista diz, vocês pensam que vocês são alguma coisa? Deus vai abençoar, é o Israel fiel, é o Israel sincero, que se volta para ele, porque até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos. Então, ele quer uma restauração nacional para Israel, sim, mas ele quer espiritual. É por isso que ainda vai ter um período de tempo para Deus tratar com Israel. Mas aqui fica provado que Deus cumpre as suas promessas. Se volte para Deus, meu irmão. Creia em Deus. E o apóstolo São Paulo, vê aí 2 Coríntios 7 primeiro, só para a gente fechar aqui, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 7 primeiro. Vamos lá. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Pronto. Então você vê, nós que temos tais promessas. Se você tem promessa de Deus, aqui ó, a maior promessa está aqui ó. Tudo que Deus prometeu para nós está aqui. E se você tem essa promessa, se santifique. Se volte para Ele, creia nela, se apegue a isso aqui, meu irmão, contra todos os reveses, as vicissitudes, creia nisso aqui, porque Deus é fiel, e no tempo certo Ele cumpre, nem que venha demorar 1 ano, 10, 20, 30, mas Ele cumpre isso aqui, Ele cumpre, seja fiel à palavra. E o último ponto, qual é, pastor Wagner? 4º ponto, despertamento, torna os homens obedientes, não é isso? A palavra, né? Entenda, é a craseada aí, né? Pronto, a palavra. Agora, vejam bem,
Por que Israel poderia ser obediente à palavra? Porque eles viram, olha irmão, desde o momento em que Israel sai do Egito, Deus vem dizendo, eu não fiz esses sinais, eu não fiz essas maravilhas. Então, pelo agir de Deus, pelas obras de Deus, pelo trabalhar de Deus, a pessoa se torna obediente à palavra. Quanto mais o crente vive a palavra e vê que Deus age por ela, mais ele se quebranta diante dela. É por isso que no Salmo 119, 18, o salmista diz, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olhe para a Bíblia, veja o quanto Deus já mostrou, já revelou pela palavra dele. Então, quem vai vendo o agir de Deus e o trabalhar de Deus, como Deus aqui usando Ciro, um homem ímpio, um homem idólatra, Deus usando Ciro, Deus usando Neemias também para orar. Vocês sabem por que o autor coloca Neemias? Por 3 razões. Porque Neemias, a primeira, ele vai orar para que a nação se restaure espiritualmente. E ele faz isso de 3 maneiras, Neemias. Uma, ele faz perguntando. Segundo, ele faz ouvindo. E terceiro, ele faz orando. Entendeu? Por que Neemias vai ter sucesso? Porque Neemias pergunta. O líder de verdade, que tem Deus na vida, ele pergunta. Ele não chega num lugar só mandando, só dando ordem. Ele pergunta, meu irmão, o que é isso aqui? Meu irmão, como é o povo aqui? Como é que a igreja está vivendo? Por que o povo está assim? Então ele pergunta. Até Jesus perguntava. Tem líder que diz assim, eu não estou nem aí para o povo. Até professor da escola dominical. Eu só quero saber da minha vida. Não, senhor. Você tem que saber como é que o povo te avalia. Porque você só vive por causa do povo. Não é assim? Se não tiver povo na igreja, tu está frito. E aí Jesus, lá em Mateus 16, lá pelo 13, ele diz assim, o que o povo anda dizendo ao meu respeito? Jesus queria saber. Não é assim? Jesus queria saber, perguntar, ouvir. Ouvir é outra coisa que todo líder, todo crente precisa ter. Eu ouço aqui todo mundo. Às vezes tem irmão que vem me contar aqui, cada coisa de um tem... vem me contar sonho. Um dia desse, um sonhou comigo. Ele disse que sonhou comigo chupando manga, eu sendo criança, com 8 anos. Aí ele disse que sonhou comigo chupando manga de 8 anos até a adolescência. Aí ele disse, pastor, agora eu vou contar a vida adulta. Eu disse, agora não tenho tempo, irmão. Mas eu tive que ouvir, não é assim? Eu tive que ouvir. Então preste bem atenção, queridos, prestem bem atenção uma coisa. O líder precisa ouvir, ele precisa perguntar. Pergunte, irmãos, o que os irmãos estão achando? Nós não somos deuses, meus irmãos. Nós não somos perfeitos, não é isso, pastor? Irmãos, a minha liderança, faça reunião com o colegiado, faça reunião com a igreja, faça reunião, pergunte para as irmãs do círculo de oração, minhas irmãs, o que vocês acham? Eu estou procedendo correto? Como é que vocês dizem aí? Isso é bíblico. Neemias pergunta. Além de perguntar, ouvir. Me veja bem aí, 1 Coríntios 1,11, veja aí, 1 Coríntios 1,11. E a gente finaliza aqui. Eita, coisa boa é a Bíblia. Vamos lá. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Pronto, filho para cá. Olha, isso aqui era Paulo. Paulo ouvia. Tudo que os irmãos contavam, ouvia. O pastor tem que ouvir, o líder tem que ouvir. Agora, não tem que ouvir é fuxico. Tem que ouvir comunicação. Paulo diz, eu fui comunicado. Porque a gente só vai tomar a solução de um problema se a gente ouvir. Ouvir o que está acontecendo, o que está se passando. Neemias vai orar porque ele vai ouvir. Ele vai perguntar. E aí depois que ele pergunta, depois que ele escuta, é que ele vai orar. O maior problema é que tem obreiro que só pergunta e só escuta, mas não ora. Tem irmão que só pergunta, só escuta, mas não ora. E o segredo está na oração. Quem quiser uma restauração espiritual, além da nacional, precisa se colocar em oração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Wagner, ora encerrando. Querido Deus, te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por essa maravilhosa, Pai, explanação da Tua palavra. Pai amado, abençoa cada um dos professores, alunos que estão assistindo no Brasil inteiro. Pai, abençoa os Teus filhos. Pai bendito, continua nos abençoando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.